Bom dia, Namastê. Então, o Prabhu explicou no último satsang, ele abordou a ideia de como Deus é o princípio infinito, e se quisermos buscar a sua origem, sempre encontraremos uma potência maior e se tornaria uma busca infinita. A forma de Deus pode ser mudada ao ser requisitada. Para se alinhar às nossas expectativas, ele é capaz de fazer isso por amor. Ele falou também que na morada transcendental o conceito Deus não está presente, então todos têm uma, uma relação meio igual, assim, não tem essa coisa de supremo. Então eles tratam Deus como um deles, assim. E explicou que um pouco sobre a natureza de Krishna e por que Krishna é azul. Então, Prabhu, você pode continuar, né, terminando o seu raciocínio. Eu não sei se você quer falar alguma coisa mais de Krishna nesse contexto, ou nós temos uma pergunta aqui na pauta, que é a da Sabine, sobre as 16 mil esposas de Krishna, que ela questionou sobre isso, porque quando a gente ouve isso parece um pouco esdrúxulo, né? Então a gente queria entender esse conceito, quando se fala dessas 16 mil esposas que ele casou com 16 mil mulheres, e então fica a seu critério aí o que você vai seguir na pauta, na sequência. Muito bem. Vou tentar fazer aqui a advocacia de uma causa quase impossível. Mas vamos lá, ok? Om Gyat Viradasya Gyanandjana Shalakaya Chakshurumilitanjana Tasmai Shri. Eu acho que tem um microfone aberto. Está dando um microfone aqui para mim. Ok. Dá uma olhadinha, David, por favor. Quem está conduzindo a sala, controlando a sala, dá uma olhadinha, que eu acho que tem um microfone aberto aí. Se eu não me engano, acho que é o da sala dos mantras. Tá? Ver se tem mais algum. Muito bem. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecida como o Jagat, ou a manifestação cósmica material, que é repleta de ignorância e esquecimento do objetivo supremo da vida, permeada do samsara, que são os infinitos ciclos de repetidos nascimentos e mortes. O mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o archote, com a lança, com a tocha do conhecimento transcendental, a revelação védica. E assim, ele está libertando-me do sofrimento, do nascimento e da morte. A tal mestre espiritual que é pleno de conhecimento e compaixão pelo progresso espiritual da alma condicionada, caída na ilusão Maya, eu ofereço as minhas respeitosas reverências com o meu coração pleno de gratidão. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada, Jaya. Muito bem, eu acho que ficaram 108 esposas para fora do Devi, é isso mesmo? Pobrezinhas. Quantas eram no total, Devi? 16.108 esposas. Olha, deixar uma para trás já dá muita confusão. Imagina 108 revoltadas. Bom, vamos lá então, né? Vamos colocar aí, olha, a história, né? A gente tem que, né, contextualizar aí, primeiramente, a história, né? Como é que se deu o processo histórico desse evento, que é um evento relativamente grandioso, né? Um evento grandioso que aconteceu durante a dinastia do reinado de Krishna. Bom, nós temos que lembrar uma coisa, tem um ponto importante no contexto, que é o seguinte:
antes de chegar lá no casamento, olha, de fato, está descrito nas escrituras védicas, na literatura, que ele desposou 16.108 princesas, e para cada uma delas, ele deu um palácio completo, com todas as regalias que uma princesa muito próspera possui, e para cada uma dessas princesas, rainhas, então, ele deu, ele fertilizou-as, né, ele beneficiou-as, ele prosperou-as com 10 filhos lindos, meninos e meninas, todas parecidas com ele. Tá? Então, cada uma delas tiveram 10 filhinhos. Tá? E todas elas tinham todos os recursos necessários para serem plenamente felizes como mamães de 10 crianças absolutamente saudáveis, alegres, 100% protegidas e amáveis, né? Inteligentes, diversificadas, etc. Então, a descrição é de que cada uma delas se sentia a rainha mais querida de Krishna. Mas vamos chegar lá, isso daí é o final da história, para que isso seja, assim, apreciável para uma pessoa, né, racional. Então, isso tem que ser contextualizado antes. É claro que, se nós formos partir do princípio, do contexto em que nós fôssemos insiders na religião, nós aceitaríamos isso como uma lila, é chamado passatempo, ou lila, que significa, né, uma atividade transcendental, incompreensível para a mente humana, porém possível ao Criador. Então, isso chama-se, basicamente, quando se fala, né, uma lila. Ou então, às vezes, em algumas religiões, se falaria um mistério divino. Mas vamos fazer o trajeto anterior para nós conseguirmos chegar lá nesse mistério de uma maneira conscientes, né? Vamos lá. Nós temos que lembrar, temos que pensar da seguinte forma. Lembra de, né, quem não assimilou esses dados, eu, né, sugiro que os vídeos estão aí no nosso canal, né, à disposição. Inclusive, né, quero reiterar aqui o convite para que vocês se inscrevam no canal da Seva. David, já pode até deixar aqui abaixo o link no grupo, para que o pessoal possa acessar lá e, sabe, e assim se inscrever no canal, porque toda a didática prévia foi contextualizada anteriormente, né, nesse mês, né, foram 4 aulas explicando essa probabilidade Vishnu como sendo um indicativo possível ou um ente qualificado para assumir, né, ou para expressar essa posição, essa proposta que é o princípio Deus. Então, já foi feito esse trajeto aí. Então, vamos pegar esse conteúdo e vamos lembrar o seguinte, veja bem, o absoluto, né, o Criador, ele faz a manutenção do Jagat, que são as infinitas bolhas, como essas que vocês estão vendo aqui atrás. Ele é um fazedor de bolhas, né, como foi mencionado certa vez pelo Carl Sagan, no documentário Cosmos. Na década de 80, ele produziu um documentário muito importante, né, sobre cosmologia, chamado Cosmos. Foi refeito recentemente pelo Neil deGrasse, está no Netflix, o documentário completo do Cosmos. Só que o Carl Sagan, que era cético por natureza, ele foi para a Índia. E lá na Índia, ele fez um documentário específico sobre os Vedas e a cultura védica. E ele declarou, né, não são vários capítulos esse documentário, então se você quiser ver essa fala diretamente, a parte do documentário chama-se No Limiar da Eternidade. Tá? Então, nessa parte, o Carl Sagan, ele faz a seguinte afirmação: no planeta Terra, de todos os compêndios de religião apresentados na Terra pelo esforço intelectual das nações, das raças, das tribos, das comunidades, de compreender o cosmos, um sistema de religião ou de escritura que mais se aproxima ou que mais se encaixa perfeitamente nos dados cosmológicos que nós observamos na estrutura do universo são os Vedas. Então, se eu tivesse que adotar uma escritura como referência, essa seria
a escritura que eu adotaria como referência para explicar a criação. E de acordo com essa escritura, o Senhor Supremo é um fazedor de bolhas. Assim como nós entendemos que o universo não é uma versão única, como nós pensávamos, que há outras versões de universos, essa é a explicação védica para a criação. É uma quantidade infinita de bolhas universais que coexistem com o princípio criativo. Então, ele faz essa afirmação e depois ele diz, porém, né, no finalzinho, ele conclui da seguinte maneira, porém, fica uma questão. Mesmo que isso estivesse correto, nós poderíamos fazer a seguinte pergunta. Se Deus criou tudo, então, quem criou Deus? Né? Que foi justamente o nosso tema, né? Que nós comentamos nesses 4 vídeos anteriores para dar uma referência ou uma resposta para essa colocação do professor. Né? Nós fizemos aí uma descrição de qual seria a possibilidade de um ente original anterior a Deus. Tá? Mas, pegando essa informação só para justificar essas referências, né, que as escrituras védicas ou as explicações védicas, ou até a mitologia védica, ela é muito robusta do ponto de vista da observação natural também, no sentido da riqueza de detalhes e de, né, fundamentações. Então tem essa história aí que envolve Krishna com 16.108 esposas, tá bom? Então lembrando que esse criador, né, um ser capaz de criar infinitos universos, tem algumas habilidades técnicas ou tecnologias à disposição que extrapolam um pouquinho a nossa logística de processamento de dados. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que, quando você tem um telefone, por exemplo, ou um computador que não baixa um programa, vamos supor que você quer assistir um filme, né? Mas aí você não tem o aplicativo e tal, o que você deve fazer? Você tenta colocar o filme lá no seu computador e não aparece. Tá? Então aí você vai lá e fala com seu filho, alguém, ele vem e fala, não, mas mãe, tem que fazer isso daqui, ó. Aí ele baixa um driver, baixa o aplicativo, aí o filme roda e você fala, meu filho, que bom ter tido você. Aí o filme roda, você consegue assistir o filme. É assim que funciona, muitas vezes, né? Você não consegue ver uma coisa porque falta uma qualificação técnica. Após essa qualificação técnica ser disponibilizada, então pronto, o problema está resolvido, certo? Então, vamos admitir, a princípio, que nós estamos lidando com um ente, com um tipo de metabolismo ou um tipo de tecnologia que, embora não seja inconcebível, como normalmente se diz, é necessário uma qualificação técnica ou uma atualização técnica para harmonizar-se com esse princípio a ponto de visualizá-lo de maneira racional. Então, é assim que, né, nós fazemos. Nós nos atualizamos para compreender essa condição de um ente que transcende ao nosso mecanismo padrão técnico. Então, nós precisamos de atualizações para poder compreender certas funções dessa dimensão nível Deus. Se a gente pega na escala, por exemplo, de Kardashev, nós estamos falando de um ser na escala nível 7. Nós estamos na escala 0,72 e a gente está inteligindo um ser da escala nível 7. É uma diferença significativa. Então, a gente precisa de um sistema de processamento de dados que justifique, né, pelo menos essa visualização, ainda que à distância. Porém, ela tem que ser acessível ou inteligível até para nós, seres 0,7. Vocês sabiam? Não sei se vocês sabiam que nós somos seres 0,7. Não chegamos ainda a 0,1. Tem 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na escala, nível 7, é uma escala que representa Deus. Essa é a descrição de Deus do ponto de vista dos acadêmicos, tá? Então, vamos considerar esse fator e vamos trazer para cá, de volta aqui. Quando esse ser ele deseja interagir pessoalmente com as suas criaturas ou as suas almas, as suas alminhas em estado de fermentação ou de fecundação ou de maturação, para incentivá-las ou para motivá-las, para impulsioná-las no seu processo evolutivo, ele pessoalmente assume uma forma lúdica ou uma forma didática para interagir com essas almas dentro dos sonhos, tá?
Existem alguns filmes que eu poderia aqui mencionar para vocês que ajudariam vocês a entenderem como é que funciona esse mecanismo. O Avatar é um deles, né, mais recente, que você pode ver como que, né, uma pessoa numa posição pode interagir com outra. Tem um filme chamado A Cela, que conta a história de uma psicóloga que entrava no sonho de um garoto autista e dentro do sonho, e dentro da prisão, o garoto estava em coma, na verdade, e ela era uma psicóloga. Então, através de um mecanismo científico, técnico, ela entrava no mundo, ela adormecia e tal, e entrava no mundo do garoto autista, e lá dentro ela interagia, conversava, vivenciava as experiências com ele, e depois ela retornava e fazia os relatórios e tal, etc. Era uma pesquisa científica, então chama-se A Cela. Tem outro filme que chama-se A Origem, né? Em inglês, no original, chama-se Interseção, mas aqui no português saiu como A Origem. Ele foi protagonizado pelo Leonardo DiCaprio. Então, são 3 filmes que mostram mais ou menos como é que funciona esse mecanismo de interação com outros seres que estão aprisionados dentro de uma realidade paralela, que é uma realidade, vamos dizer, hermética, onde a pessoa está ali, presa naquela realidade. Então, A Origem, A Cela e o próprio filme, né, o Avatar, que é mais recente, que mostra como é que ocorre essa dimensão aí de interação entre 2 realidades simultâneas, tá? Tem outros também, mas acho que esses 3 é o suficiente para dar uma ideia de como é que funciona. Então, esse princípio criador, ele consegue, né, através de meios de tecnologia, entrar nessa... Vou ligar essa luz aqui que está... Ok. O sol está batendo aqui, estou aqui na fazenda. Deixa eu ver se eu mudar aqui a posição. Vou postar essa cortina aqui. Apesar de ele ser maravilhoso, mas ele está dando esse efeito aqui. Então, continuando, se nós considerarmos esse fator, tá? Então, esse criador, esse ser, esse princípio, ele entra nos universos e ele assume formas lúdicas de acordo com, né, as tribos locais ou as colônias locais. Então, para nós aqui, né, que é uma colônia humana, a forma assumida tem uma didática relacionada com o nosso processamento de dados, a nossa realidade aqui, tá? E são 2, no caso de Krishna, são 2 dimensões funcionais simultâneas. O Criador, ele assume essa forma de Krishna. Krishna, originalmente, na descrição das escrituras, ele jamais sai do seu habitat natural, que é o seu ambiente original, chama-se Vrindavan. Ele permanece aí eternamente, ele não sai daí. Inclusive, ele não tem experiência de outra realidade a não ser essa. Ele só conhece essa realidade. Ele vivencia essa realidade única. Ele está plenamente absorto nessa realidade de bem-aventurança plena. Então, não há experiências de sofrimentos, de dores, de almas suplicando por ajuda. Não há relação, essa relação não existe. Então, ele está plenamente absorto na sua experiência com os seus amigos, parentes queridos, pessoas, almas liberadas que entraram nessa dimensão e conquistaram, né, assim, o direito, conquistaram o merecimento de viverem felizes eternamente, sem nenhuma experiência de dor e desprazer. Então, é um mundo hermético, isolado, mas ele é infinitamente maior do que a incubadora, que é a didática onde nós estamos, no momento, interagindo para a nossa maturação. Tá? Esse local, a Vrindavana, ela permanece originalmente sempre existente. Então, Krishna, o ser original, o Krishna original, ele nunca sai desse ambiente, ele permanece aí eternamente. Tá? Então, o Senhor, o Criador, né, denominado, como a gente... existem muitos nomes, mas normalmente nós utilizamos Vishnu ou Narayan. Você pode... Tem muitos outros nomes, né, que ele assume, mas Vishnu, Narayan é mais compatível porque a gente está acostumado com valores absolutos. Narayan, que é o ser humano supremo, Narayan significa o ser humano supremo. Nara significa o ser humano, e Narayan, o ser humano supremo. Vishnu, que significa a verdade que penetra
toda a realidade, ou a verdade que sustenta a verdade original. Tá? Então, Vishnu ou Narayana são adjetivos para se referir a esse princípio original que nós chamamos de o Criador, ou Deus Todo-Poderoso, tal. Aí são adjetivos, né, para identificar esse posto assumido por essa pessoa que nós chamamos Vishnu ou Narayana. Tá? Então, esse Vishnu é que entra no mundo, tá? É que entra nas bolhas e que manifesta, então, a criação. Então, quando ele assume a forma Krishna, nós temos que lembrar que é Vishnu, tá? Assumindo, fazendo o papel de Krishna para deixar à disposição dos seres humanos essa condição de possibilidade. Tá? E por que isso acontece apenas recentemente, ou seja, há 5.000 anos atrás? É porque o progresso humanitário, o progresso da humanidade, requer... É como quando você, por exemplo, vamos dizer assim, você... sabe, você vai falar com um assunto com o seu filho ou sua filha, você aguarda um certo período de tempo, você não, sabe, né? Você vai ensinar o filho a andar de bicicleta, ou então a dirigir um carro, você precisa de um certo time para que ele tenha condições de assimilar a experiência. Tá? Então, a dimensão Krishna, ela demora um pouquinho para chegar, porque espera-se que a humanidade mature, né, o suficiente para ter condições de assimilar essas informações. Por exemplo, eu teria poucas condições de explicar para vocês essa dimensão Krishna se não tivesse as metáforas disponíveis que nós temos hoje, como os computadores, telefones celulares, os aplicativos. Essa linguagem de aplicativos metafórica, ela facilita muito as analogias para exemplificar esses conceitos abstratos com os quais nós estamos lidando. Então, a gente torna, através da analogia, o conceito que é abstrato, racional ou visual. Isso facilita para a nossa assimilação de dados. Então, sem essas metáforas, a coisa fica complicada. Dá para explicar através de religião, mistérios, lilas e tal, que é uma linguagem mais, assim, lúdica, mais iniciante. Ela funciona, mas ela requer um grande exercício de fé. E isso acaba dificultando um pouco as coisas. Então, você acaba tendo que preservar essa informação dentro de um sistema tribal que é conhecido como religião. Né? Então, o hinduísmo foi o reservatório que preservou a informação. Tá? Agora, nós temos condições de utilizar, através de métodos metafóricos ou analógicos, e fazer a exposição da informação de uma maneira racional para qualquer pessoa de boa vontade que queira entender. Tá? Então, é o que a gente está fazendo aqui agora. Agora, quando esse ser ele assume a forma de Krishna, nós estamos lidando com um ser caleidoscópico, que possui um tipo de tecnologia à disposição, como eu falei lá atrás, que transcendem a nossa, né, o nosso comum do dia a dia, o nosso arroz com feijão, aqui o basicão da nossa experiência de existência. Tá? Então, aí a gente tem que fazer algumas adaptações. Bom, então, esse Krishna, ele vai... A logística dos devas cria um ambiente semelhante ao de Vrindavana, que, na verdade, esse ambiente acontece automaticamente no sentido como que você mexe num programa de computador, na fonte, e automaticamente muda a imagem da tela. Quando você quer mudar o plano de fundo, por exemplo, do seu computador, você vai lá, mexe na fonte, quando você abre, voilà, já mudou. Então, é mais ou menos assim que funciona. Você muda o padrão de fundo e você tem um cenário de acordo com o seu desejo. É assim que acontece. Vrindavana, que é a original, recebe uma embaixada aqui, ou seja, uma cópia semelhante à original, que é uma cópia didática, funcional, para treinamentos de almas qualificadas, enriquecidas de Shakti ou de piedades, para vivenciar a lila diretamente com o Senhor Supremo, que estará, então, fazendo um papel simplificado de um menino comum, chamado Krishna, no sentido das relações, porém com a potência de Vishnu. Então, esse menino, Krishna, ele acaba sendo um ser atrativo, né? Assim, muito
diferente do ponto de vista da Shakti interna, mas ele se comporta exatamente como um garoto comum, tá? Isso deixa uma experiência de relação com ele familiar em Vrindavana. Agora, quando ele sai de Vrindavana, tá? Isso só acontece na nossa Vrindavana aqui da Terra, que é chamada Bhumi Vrindavana, que é uma Vrindavana didática, que é uma embaixada, né, da Vrindavana original. Na Vrindavana original, Krishna não sai de Vrindavana. Na Vrindavana didática, que para fins de maturação, ele sai. Então, quando ele sai, na hora em que ele sai da Vrindavana original, ele deixa a função Krishna e assume a função Vishnu, muito embora ainda sob o personagem Krishna. Mas aí ele já começa a manifestar potências e comportamentos, assim, um pouco como incomuns de um ser que não é exatamente um ser humano comum, tá? Então, ele já começa a essa formação. Então, ele faz o que ele tem que fazer lá no processo dele, da relação que ele tinha que, né, prender o tio dele, que era um malfeitor e tal. E ele acaba realizando essa função, né? Ele exercita esse Dharma aí. E assim que ele termina esse Dharma, ele conclui esse Dharma, acontece que uma das mulheres desse contexto envia uma carta para ele, né? Teoricamente, ele teria que voltar para Vrindavana, para ficar com os pais, os parentes, que era o que ele, né, ansiava também. Entretanto, nesse meio tempo, eu não vou entrar nos detalhes, porque a gente, né, tem o Krishna Lila para essa função, mas nesse meio tempo, ele recebe uma carta de uma princesa chamada Rukmini, né? Essa princesa, ela ouviu, porque as histórias de Krishna, mesmo naquela época, se espalhavam, porque não era comum uma pessoa como Krishna. Então, quem ouvia falar sobre ele, ia se espalhando. Olha, tem uma pessoa assim, assim, assim. E muitas pessoas iam, assim, na cidade para ver Krishna, para visualizar essa pessoa espetacular, que era um espetáculo, né? Então, uma princesa chamada Rukmini, que ela era muito linda, olha a descrição dela. Ela é uma morena em estilo indiana. Não sei se vocês já conhecem a beleza da mulher indiana, do rosto da mulher indiana, de olhos verdes. Essa princesa, ela ouviu falar sobre Krishna, e só de ouvir falar sobre Krishna, a forma de Krishna, o comportamento de Krishna, ela se apaixonou por Krishna por ouvir falar sobre ele. Então ela pediu que um artista desenhasse um autorretrato de Krishna, para que ela pudesse visualizá-lo, que as princesas védicas podiam também escolher os seus esposos, né, de acordo com o desejo delas. Só que esse esposo escolhido deveria vir e enfrentar todos os outros candidatos e derrotá-los para ter o merecimento da princesa. Então, um artista fez um autorretrato de Krishna e ela já tinha ouvido falar sobre o comportamento de Krishna e a beleza de Krishna. Então, quando foi feito o autorretrato de Krishna, essa rainha chamada Rukmini, ela então se estabeleceu. Esse é o meu marido. É com ele que eu quero me casar e com ninguém mais. Então, um mensageiro foi até Krishna e informou, olha, a princesa Rukmini, do reino tal, disse que se casa apenas com você. E se você não for o esposo dela, ela então se sacrificará na pira dos Jágyas. Ou seja, tipo, né, fez uma chantagem bem convincente. Falou, se você não desposá-la, ela disse que vai morrer. Então, e trouxe um retrato falado da rainha. Então, quando o Krishna viu a beleza de Rukmini, ele automaticamente também se entrelaçou emocionalmente com ela. E foi e a desposou. Então, ele teve que vencer alguns obstáculos lá, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele finalmente conseguiu conquistar, né, o direito de tê-la como esposa e trouxe-a para casa. Isso foi um casamento chamado Gandharva, em que o herói vence ou derrota outros príncipes adversários e traz
a sua princesa para o seu palácio. Então, ele trouxe a rainha Rukmini. Tá? Então, essa foi a primeira esposa dele. É só para vocês saberem que então, a Rukmini é a esposa original de Krishna. Então, Krishna, ele só tem essa esposa. É a única esposa que ele tem. Tá? Esse Krishna. Só que, o que acontece? Krishna, ele é o todo atrativo. Tá? E na cultura védica, um rei, um kshatriya, ele poderia ter mais que uma esposa. Normalmente, um esposo, um homem, para ter mais que uma esposa, ele tem que ter condições de dar condições dignas de satisfação material para todas elas. Então, embora seja permitido, do ponto de vista técnico, não é fácil do ponto de vista prático. Então, não são todos que podem ter tantas esposas assim. Normalmente, os reis poderiam ter, tá? Até porque os reis, a função principal dos reis é justamente gerar descendentes para que o império se mantenha estável. Então, se você tem apenas uma rainha, então o risco é de você não ter herdeiros, porque pode ser que essa rainha não seja fértil. Então, tendo mais que uma rainha, você aumenta a possibilidade de que haja herdeiros. Né? Foi isso que aconteceu. Um dos grandes problemas técnicos do Império de Portugal foi justamente esse. E um rei chamado Dom Sebastião teve que surgir aí no meio desse contexto por causa disso daí. Então, existe esse problema técnico. Então, é autorizado que um rei tenha mais que uma rainha por funções técnicas de manutenção da monarquia. Então, ele tem que ter uma variedade. Só que, quando as princesas dos diferentes reinos ouviram que Krishna estava disponível para casamento, porque ele já tinha se casado, então as cartas não pararam de chegar, e todas com grandes ameaças. E, sabe, então, de repente, Krishna, sabe o programa do Silvio Santos lá, que as pessoas mandam cartas, e aí joga aquelas cartas para o alto, e aí vai pegar uma, esses sorteios que fazem, né, que jogam as cartas para o alto. Então, de repente, Krishna estava com uma situação semelhante a essa. Uma quantidade, né, muito grande de mensagens de diferentes princesas pedindo socorro e salvamento. Inclusive, algumas delas tinham sido sequestradas por príncipes malévolos ou tirânicos, e elas estavam assim apavoradas e querendo ajuda de proteção, realmente, liberação delas, da condição em que elas estavam. Elas tinham sido sequestradas. O Krishna, ele é um herói. E o sistema védico é assim. Diz que, né, a orientação védica é: se uma princesa qualificada se oferece como esposa para um herói kshatriya e ele a rejeita, ele deverá ir ao inferno por isso. Não se deve frustrar uma Lakshmi, quer dizer, uma representante da deusa da fortuna não deve ser rejeitada. Então, tem um aforisma védico que diz assim: aquele que rejeita uma caridade oferecida por uma pessoa qualificada, depois deverá mendigar de pessoas avaras. É a questão do karma, né? Então, para o kshatriya é assim: uma princesa qualificada, com beleza física, robustez e castidade e conhecimentos védicos, não deve ser de forma alguma rejeitada por um príncipe qualificado. Então, se uma princesa deseja se casar com esse príncipe, ele deve se propor, estar à disposição de tê-la como esposa. É claro que ele pode encontrar adversidades, ou seja, ter adversários, né? Ele tem que ter adversários, mas ele terá que mostrar heroísmo para satisfazer o desejo da princesa. Então, é a menina que escolhia, assim, basicamente, né? A princesa que escolhia o seu pretendente. A não ser que ela tivesse algum acordo com os pais escolhiam e tal. Mas se os pais escolhessem um príncipe e a menina tivesse no coração outro, então os dois deveriam ter as mesmas chances. E aí eles decidiriam, através de
duelos, de batalhas e tal, aquela coisa toda, quem teria o direito de se casar com a princesa. Foi assim que o senhor Ramachandra obteve Sita Devi como esposa. Ele teve que enfrentar vários outros candidatos e ser vitorioso para conseguir a Sita Devi como esposa. Então, as princesas qualificadas mandavam cartas para Krishna, e elas eram qualificadas. Então, Krishna não tinha a autorização técnica para rejeitá-las. Ele tinha que... E não era assim jogar uma carta e ver qual vai ser sorte. Não, ele teria que dar assistência a todas. Então, como resolver um problema técnico dessa natureza? Bom, pobrezinho de Krishna, todas eram princesas tão lindas, todas totalmente apaixonadas por ele, e ele não teve outra opção a não ser amá-las também. Então, como é que a vantagem de ser Krishna, ou a vantagem de ser uma pessoa com tecnologias à disposição, é que o que ele fez? Ele se expandiu em 16.108 cartas que estavam ali à disposição. Então, ele se expandiu em 16 mil pessoas, 108 vezes, 16.108 vezes. O caso 107, né? Porque ele já era originalmente casado com a Rukmini. Então, ele se expande, tá? Uma para cada uma delas. Não é que ele é um e tem 16 mil mulheres. Ele só tem uma. Cada Krishna só tem uma esposa. Cada esposa tem um Krishna particular, específico para ela. Não é que ele é um para várias. Ele é único. Ele é casto. Ele só tem uma esposa. Ele é totalmente dedicado à única delas. Tá? Quando se fala, Krishna tem muitas golpes. Não. Krishna, cada golpe só tem um Krishna. Krishna é um para cada uma. Ele se expande. Ele tem essa qualificação técnica. Tá? Isso é um dado... assim, eu não vou entrar nos detalhes de como é que isso seria possível agora, tá? Vamos colocar a princípio que isso é possível para alguém que tenha tecnologia à disposição, tá? Então, ele, como um ser dessa dimensão, ele consegue fazer esse movimento. Tá? Então, ele se expande em 16 mil formas diferentes e desposa cada uma delas. Cada uma delas tem um palácio específico, e com cada uma delas, Krishna convive diariamente, intensamente, porque você não pode conviver com uma pessoa e ter 10 filhos se você não tem uma vida muito intensa, tanto do ponto de vista erótico, dos relacionamentos, né, pessoais, no convívio da intimidade, como na manutenção da convivência da família com essa quantidade de crianças, né, felizes, né, sabe, e assistência que tem que ser dada. Então, para cada rainha, tinha um Krishna presente, vivendo e convivendo. Então, como essa realidade ela é caleidoscópica, tá? Para cada ambiente onde você tem um palácio com uma rainha, você tem uma cidade, você tem um ecossistema todo ao redor para sustentar essa dinâmica de um palácio, tá? Então, aí já não é Vrindavana, é um local chamado Mathura. Então, essa Mathura, ela também se expande simultaneamente junto com cada Krishna. Então, cada uma dessas possibilidades é uma realidade única. Só que, do ponto de vista de fora, quando nós olhamos essa dimensão, a gente vê a variedade. Por exemplo, agora aqui atrás, olha só, vocês estão vendo uma variedade de bolhas. Vamos imaginar que cada um desses seja um universo. Então, do lado de fora, a gente olha e nós vemos uma variedade de universos, mas lá dentro delas, nós só vemos uma. Isso é caleidoscópico. Tá? Esse é o princípio caleidoscópico. Então, quando cada uma dessas esposas vive uma realidade única, do ponto de vista didático de quem está estudando esse assunto, de fora, vê essa dimensão de 16.108. Mas, uma vez dentro da lila, é uma só. Tá? Então, é como a gente, por exemplo, aqui, nós estamos nesse universo. A gente olha para o lado, quantos universos nós vemos? Nós vemos um. Por isso, nós chamamos de universo. Verso, versão. Única. Única versão. Ou seja, a única coisa que existe é esse, né, universo em que nós estamos.
Entretanto, quando nós aplicamos dados matemáticos e observação cosmológica, nós somos obrigados a admitir que não. Existem outros universos. Então, o nosso não é um universo. Nós vamos mudar de universo para multiversos. Entende? Então, é isso que acontece, tá? Vamos lembrar outro fator, tá? Essas princesas, elas não eram seres humanos comuns. Não é que elas eram seres humanos comuns. Cada uma dessas princesas ou eram almas que maturaram na relação. Você precisa de uma... Sabe, ontem... deixa eu só ver aqui, quanto tempo ainda tem. Tá. Ontem eu estava falando com uma pessoa aqui, e perguntou assim, olha, comentou, né, sobre futebol. Ele falou, rapaz, apareceu um garoto lá do time do Corinthians. Ele falou, das duas, uma. Ou aquele moleque lá, a família dele, fez um pacto com o cão, sei lá o quê, para ser daquele jeito, com aquelas habilidades, ou existe mesmo um negócio de dom, de potência divina, alguma coisa assim. Das duas, uma. Ou é uma manifestação divina de Deus, ou é pacto com o cão, um dos dois. Ele estava falando aqui, né? Porque não é possível. Um moleque com 8, 10 anos de idade faz aquilo com a bola. Como é que já nasce assim? Isso não é escola, não aprende isso na escola. Ninguém aprende isso. As crianças, né, com 4 anos de idade tocando Beethoven, né? Vocês já viram isso? Pintores, tem uma menina americana que tem 13 anos de idade, que faz pinturas fora do normal, parece pinturas alienígenas. Então, você está diante de uma situação dessa, e aí como explica isso, né? O que acontece? As almas, elas têm desejos, tá? Então, deseja ser rica, famosa, um cantor famoso e tal, alguém famoso, ou rico, importante, alguma coisa assim. Ela não consegue numa vida, mas ela se esforçou muito, porém não teve fôlego suficiente para uma vida. Ela renasce. E ela vai continuando, até que numa das vidas ela, vou lá, consegui, agora sou o Michael Jackson. Finalmente, demorou, mas chegou a minha vez. Né? Ah, não, eu que sou o Neymar. Agora eu aqui, olha só, Cristiano Ronaldo. Então, para conseguir essas posições apoteóticas, ou essas posições climáticas, ou de clímax, às vezes requer uma série de vidas para conseguir chegar nessa posição. Então, os desejos todos são realizados. Às vezes, não exatamente, dependendo da dimensão, da grandeza do desejo que você tem, às vezes é necessária uma logística de longo prazo. Mas eles são todos realizados. Todos os seus desejos são realizados dentro do princípio tempo. Tá? Então, chega a tua vez. Agora, o que acontece é que quando termina um desejo, começa outro. E isso não tem fim. Chama-se samsara. Aí você fica renascendo como ser humano. Esse é um problema técnico também, tá? Então, agora, algumas almas, elas, então, maturam o suficiente a ponto de desejar a liberação e, eventualmente, desejar o contato de um relacionamento íntimo pessoal com o Criador, com o Supremo, com o Absoluto, com o Senhor Supremo. Tá? E essas almas, elas vão gradualmente evoluindo, algumas delas vão para planetas celestiais, devido às qualificações de piedades, e outras são almas que eclodem da humanidade, que são seres humanos qualificados acima da média. Então, o algoritmo, ele rastreia almas acima da média e também alguns devas, ou pessoas dessas civilizações divinas, nós chamamos divinas, mas são civilizações mais avançadas, chamados devas, aceitam papéis, elas são qualificadas para viver papéis dentro da lila de Vishnu. E quando o Vishnu faz uma lila ou um evento, é algo apoteótico, né? Fantástico. Então, o algoritmo rastreia as almas qualificadas para fazer diferentes funções dentro dessas lilas. Então, muitas dessas rainhas, amigos de Krishna, pessoas, mãe de Krishna, pai de Krishna, enfim, toda essa parentes, primos, como Arjuna e outros tantos, todos eles fazem parte de um compêndio previamente selecionado, não é aleatório. Esses personagens não são aleatórios, eles são previamente capacitados ou
selecionados por um critério bastante exigente de seleção, que é feito pelo algoritmo, tá? Que vai, então, selecionar essas almas assumem formas funcionais dentro das vilas e elas convivem diretamente com o Senhor Supremo, sem necessariamente saber de quem ele é, mas, ao mesmo tempo, vivenciando a experiência interna, mística, de desenvolver atração amorosa por esse ser, sem necessariamente compreender que esse ser é o criador de todas as coisas e tal. Porque não é necessário que essa informação esteja na pauta para os relacionamentos amorosos. Ele não impõe isso dentro das relações amorosas. Ele apenas fala isso quando ele precisa ser didático, um educador. Então, na Bhagavad Gita, ele é um educador. Ele está dizendo, eu sou o criador dos mundos e tal. Mas aquilo é para fins didáticos de educação. Quando ele está nos relacionamentos interpessoais de amor, isso não entra na pauta. Ele não impõe essa condição de compreensão àqueles que se relacionam com eles, para que as relações de amor sejam fluídicas e saudáveis e normais. Senão, perde-se, né, assim, o valor do êxtase. Se você, né, tem que ficar rezando para uma pessoa, como que você vai rezar para essa pessoa e, ao mesmo tempo, sabe, ter carícias ou momentos íntimos com ela? É complicado. Então, para que esse problema não aconteça, naturalmente, Krishna, um ser de bom senso, não coloca isso na pauta, simplesmente fica em suspensão. E as relações são normais, assim como as relações naturais. Inclusive, tem as questões de algumas insatisfações dentro dos relacionamentos e tal, que provoca um tempero na intensidade do amor. Então, tem tudo. Agora, essas almas, elas, então, interagem diretamente com o Criador, sem saber que ele é esse ser original, mas nessa interação com esse ser, elas se qualificam para, assim, se acostumam à intensidade do estado Ananda, do êxtase, que é estar diretamente num relacionamento íntimo pessoal com esse ser. É uma adaptação, tá? Eu morei alguns anos numa cidade chamada Caruaru, no interior do Pernambuco. É lá onde tem o mestre Vitalino e tal, que é o artista, né, que faz esculturas de barro. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse lugar aí, Caruaru, é um lugar muito, né, famoso. E a gente morava num lugar chamado, tem uma fazenda, né, de devotos de Krishna lá, eu morei lá alguns anos, chamava Serra dos Cavalos, a Serra dos Cavalos, que era no topo. Então, é assim, tipo, como tem essas montanhas que em cima é neve, embaixo, né, é sol, então lá também é interessante, porque lá no topo era tudo verdinho e chovia quase que todos os dias, tudo verde, muito verde. E descendo do topo da serra para baixo era tudo meio seco, sertão do Pernambuco mesmo, mas lá em cima aquela coisa verde, bem, parece aquelas montanhas com neve em cima e embaixo. É bem curioso isso daí. Daí a gente morava lá em cima nessa Serra dos Cavalos e quando descíamos de ônibus, né? E eu ficava olhando aquelas paisagens distantes, aquele mato seco e aqueles boizinhos lá e tal. Eu ficava, mas como que pode, né? Como é que eles, né, assim, comem aí esse mato seco aí, vai que vai, né? Então tá bom. E aí na época da chuva, ficava tudo verdinho, tudo verde. E aí os boizinhos ficavam todos presos no curral nesse período. Isso me assim, ativou a curiosidade. Como? Se na época da seca, os bois ficam soltos comendo a grama seca. E agora que está verdinha, fica tudo preso no curral. Qual é a lógica? Tem que ter uma explicação que fundamente isso. E aí, sabe como é que é a mente, né? Não aguentei. Peguei um dia o cavalo e fui na fazenda lá, e fui a cavalo mesmo na fazenda lá, do vizinho, e cheguei lá, fui, né, peguei comprar um pouco de leite, e aí eu perguntei para ele, escuta, qual é a lógica? Quando está seco, o boi fica no pasto, e quando está verde, fica preso aqui. Explica para mim qual é a lógica. Aí falou, não, é porque é o seguinte, os bois, os bezerros, não estão acostumados com a grama verde. Se a gente soltar eles, morre, porque é muito forte. Não aguenta, não. Então, a gente vai pegando, aos poucos, a gente pega a grama seca, mistura com a grama verde, e vai aos pouquinhos acostumando. Daqui um mês e meio, a gente vai soltar tudo. Mas até lá, já se acostumou com a grama verde.
É uma adaptação. Aí sim. Aí faz sentido. Agora sim. Então, da mesma forma, esse processo didático de Vrindavana didática, ou Krishna didático, etc., da mesma forma, isso também se dá assim. Essa relação de lilas com o Criador é uma adaptação para a alma se acostumar com a força do estado Ananda, que é uma relação direta com esse ser. Daí não é que você vai estar com esse ser sabendo que ele é o ser original, o Criador. Essa compreensão não entra na didática das relações. O que você vai experimentar, o que a alma experimenta nessa relação direta, é o estado Ananda, o êxtase de amar um ser qualificado, um ser gracioso, um ser, assim, perfeito. Ele é um marido perfeito. É belo, inteligente, gentil, amoroso, atencioso, ama crianças, apaixonadíssimo pela sua esposa. Ele é um marido perfeito. Então, as mulheres, as rainhas, as princesas, quando ouviam falar das qualificações de Krishna como esposo de Rukmini, desejavam tê-lo como esposo. Mas elas não desejavam, assim, roubar o marido de outra mulher. Não é isso. É porque as mulheres védicas sabiam que elas podiam desejar isso, uma vez que os reis podiam ter mais que uma rainha. E as mulheres tinham um contrato psicológico de compreensão, porque estavam dentro de um contexto. Como os reis védicos, eles tinham que se virar nos 30 para dar a mesma atenção, a mesma satisfação para cada uma das rainhas. Então, elas sabiam que elas teriam como garantia uma cota sem necessariamente interferir na cota da amiga. Eram parte do sistema cultural. Então, para elas, não era ofensivo pensar em se casar com um homem já comprometido, casado, porque elas eram princesas da aristocracia. E esse método era cultural e fazia parte do sistema de manutenção das monarquias. Então, as princesas queriam se casar com Krishna quando ouviam a qualificação dele. Belo, inteligente, né? Divertido, heróico, dedicado, amoroso, fértil, porque ele produzia filhinhos e as meninas queriam ter filhinhos, e próspero, muito, muito rico. E a capital dele era a capital mais próspera, tinha as coisas mais divertidas, festas, artistas e tudo. Então, elas queriam ser esposas dele. E por isso que elas enviavam cartas. E ele não podia dizer não, então ele tinha que se expandir. Então, essa é a situação logística, para que você entenda isso daí, tá? Não é que quando eu falo assim, mas aí ele casou com 16.108 esposas. Eu acho que abriu o microfone da sala dos mantras. Então, aí se tem a ideia de que pobrezinha da que for número 16.108, como é que fica essa pobrezinha? Lá no fim da fila. Quer dizer, quando é que essa rainha vai ter um momento íntimo ou um momento de ternura com esse esposo, já que ele é casado com tantas mulheres? Como é que faz, né? É filha do SUS? É show do Pink Floyd no Rock in Rio? Como é que é esse momento aí para poder, né, tal? Não é assim, não. Ok? Tá? E cada rainha tem um Krishna sempre presente no palácio. Então, ela dorme com o esposo, acorda, ele está lá junto com ela, convivem juntos, se divertem junto com seus filhinhos, fazem lazer juntos e vivem juntos. Tá bom? Então, ele é um para cada uma. Então, é um só, na prática, assim, em termos finais. Tá? Ele não assim, esdrúxulo. Ele é apenas caleidoscópico, que para nós soa assim como esdrúxulo, mas se entrar no mundo interno e entender essa dinâmica é compatível com uma pessoa que tem qualificações técnicas para expandir a si mesmo e dar conta de fazer a manutenção dessa expansão. Se nós olharmos os multiversos, como é que ele expande, ele cria os multiversos e mantém esses multiversos, então não é uma ação muito assim super fantástica se ele puder se expandir em 16.108 Krishnas qualificados para atender o coração de 16.108 princesas apaixonadas. Então, eu acho que isso é bem possível do ponto de vista, pelo menos, como probabilidade. Agora, se você quiser
entrar na lila e entender como isso funciona, aí você vai ter que se casar com Krishna também, a proposta. Então, cartas assim, emocionais são... E aí você precisa se qualificar como alma para ser rastreada pelo algoritmo, para eventualmente entrar numa dessas lilas. Não é obrigatório, tá? Não é obrigatório, ok? As almas não são obrigadas a pensar dessa forma, ok? Elas são, assim, convidadas a entrarem nas lilas. Mas se elas não quiserem, tá tudo bem, não tem problema. Tem outras almas que podem fazer essa função. Você pode ter outras almas, como esposo, como filhos, não tem problema nenhum. A variedade é a mãe do prazer e você tem a liberdade do livre-arbítrio. Agora, caso uma das almas se inspire em ser uma esposa de Krishna, aí o algoritmo vai identificar esse desejo e vai rastrear, e vai monitorar essa alma até que ela tenha a maturidade suficiente de Shakti e piedades para ser alocada para uma dessas lilas, onde ela, então, terá o seu desejo realizado de ser uma esposa qualificada diretamente da pessoa suprema. Isso é possível. Só que a alma tem que cultivar esse desejo e, ao mesmo tempo, cultivar a piedade, que é a Shakti necessária para que esse desejo seja realizado em algum momento, né, dentro do tempo. Mas é 100% certo que esse desejo será realizado, tá? E não é apenas esposa de Krishna, né? Tem amigos de Krishna, tem mamães de Krishna, tem tios, babás, amiguinhos, namoradinhas. E é uma variedade incrível de possibilidades que você, observando qual delas, é como entrar no supermercado. Você entra e você tem aquela variedade de produtos e você escolhe qual produto você quer levar. Então, você conhecendo as diferentes lilas de Krishna, você decide em qual delas você quer entrar. Parece ser meio fabuloso do ponto de vista de quem não está acostumado com essas possibilidades. Mas para aqueles que se familiarizaram com o conhecimento védico, que purificaram a inteligência, que estão um pouquinho só já desapegadas da ideia de continuarem sendo seres humanos para renascer e morrer continuamente, e já pensam em probabilidades diferentes de formas de vidas, então essa possibilidade é uma delas. Tá? Agora, é claro que para aquelas que querem permanecer aqui nascendo como seres humanos, obviamente que essa possibilidade está fora do alcance do radar. Ela está apenas dentro do radar daqueles que, entende? Assim, por piedade e por boa fortuna, se aproximaram desse conhecimento e cultivaram essa semente no coração. Tá bem? Muito bem, eu acho que... eu não sei se eu, assim, cumpri o meu dharma aqui. Acredito que, né, se houver alguma pergunta, dúvidas que vocês queiram fazer em relação a isso daí, podem enviar as perguntas no grupo do Krishna Lila, ou para a sua Mini, ou para a Devi, ou para mim e tal, que a gente coloca na pauta e respondemos, tá? Todas as perguntas que forem feitas serão respondidas, tá bom? Esses assuntos, eles são muito complexos, né, de serem assimilados da primeira vez, tá? Não foram assimilados da primeira vez, tá bom? Assim, certamente não são assimilados da primeira vez. É necessário familiaridade com esses conhecimentos para que eles passem a ser possíveis como possibilidade, senão eles ficam no campo da mitologia e das fábulas. E é assim que funciona, tá bom? Muito bem. Então, acho que vou pausar aqui. Eu ainda tenho, né, de acordo com os meus cálculos aqui, 2 minutos, tá? Você poderia dizer a cidade de Dwarka, onde entra nessa história das 100 rainhas? Dwaraka é a cidade de Krishna, tá? Quando Krishna vai se casar, então desce um personagem, vamos colocar aí novamente aí, né, na escala de cada chefe, nível 5, um semideus chamado Vishvakarma. Esse semideus, ele é um engenheiro, tá? Com tecnologias tipo que chocam.
assim como as nossas tecnologias, né, de smartphones chocariam um habitante, o Isaac Newton, deixaria ele em estado de perplexidade. Se nós apresentássemos um celular para o Isaac Newton, ele ficaria em estado de choque. Então, esse Vishvakarma é um tipo de personalidade cujas tecnologias deixariam o professor Einstein em estado de choque. Tá? Então, o Vishvakarma, ele é requisitado por Krishna e ele cria uma cidade caleidoscópica com a capacidade de se expandir. Tá? E essa cidade é única. Quando a pessoa chega, vê apenas um palácio. Porém, ela se expande em centenas de outros milhares de palácios. Essa cidade, ela fica na beira do mar, na verdade, não exatamente na terra, ela fica dentro do mar, suspensa, como uma ilha suspensa. O que o pessoal lá dos árabes tentam fazer lá com aquelas ilhas suspensas, Dwaraka é algo semelhante àquilo, tá? Lá em Dubai tem aquelas ilhas, né, suspensas, feitas de aterros, né, no mar. O aterro do Flamengo talvez seja algo assim. Mas a Dwaraka é uma cidade que é uma ilha suspensa no mar. Ela fica um pouco acima do mar, né? E ela foi projetada por esse arquiteto, por esse engenheiro chamado Vishvakarma. Então, para chegar até ela, você só chega de Vimana, ou seja, que são os veículos que conseguem fazer a transição por ar. Então, estava disponível no período, tinham Vimanas ou veículos que voavam e faziam o caminho até Dwaraka, ou então era feito por veículos subaquáticos, como se fossem submarinos, que eram por debaixo da água ou de barco, né, sobre a superfície. Então, tinham 3 formas de chegar até Dwaraka. Mas era uma cidade, era tipo uma Dubai nos dias de hoje, né? Então, você chega assim, tem aqueles prédios magníficos, aquele choque de realidade. Era isso, basicamente isso. Só que eram palácios védicos, né? E as pessoas de Dwaraka eram pessoas extremamente agradáveis, extremamente gentis. A opulência era absolutamente assim disponível para todos. Então, as pessoas elas eram bem-vindas em Dwaraka. Os súditos todos os súditos tinham acesso à capital e o rei Krishna interagia com seus súditos como um pai amoroso interage com seus filhos queridos. Ele era muito amado. Dwaraka era adorada por todos os habitantes daquela região. Então, bom, devia ser um espetáculo, né, ir pessoalmente a Dwaraka. Quando Krishna saiu, quando Krishna deixou os passatempos e foi para fora, saiu da dimensão visível para nosso plano aqui, a Dwaraka, então ela foi evacuada, né? Todos os habitantes de Dwaraka, previamente eles foram alocados, muitos deles, a maioria deles no caso, voltaram aos seus locais de origem, que eram os seus planetas celestiais, ou ascenderam diretamente para Vaikuntha, para a transcendência, e Krishna saiu da Lila e Dwaraka entrou no oceano. E é o que o Platão, né, assim, descreveu como Atlântida. É o que se fala. Dwaraka é a descrição perfeita da Atlântida, na verdade, né? E ela submergiu no mar. Tá? Atualmente, existem alguns vestígios arqueológicos que se fazem ali naquela região e, de fato, se tem ali algumas reminiscências de uma cidade que submergiu no mar naquela região, né? Tem vestígios arqueológicos, trabalhos feitos nessa área aí, tá? Mas Dwaraka era uma cidade hipermoderna, com tecnologias do futuro, com pessoas altamente qualificadas vivendo nesse ambiente e que, com a saída de Krishna, ela submergiu no mar. Então, 16.108 palácios estavam lá, né? Em Dwaraka, com Krishna, né? Não, você só veria um palácio. Se você entrar na Dwaraka, você vai ver apenas um único palácio. Cada Dwaraka é individual. Mas supomos que você esteja relacionada com uma rainha específica, Satyabhama, Rukmini,
Jambavati, depende de qual rainha você está relacionada, quando você entra em Dwaraka, é aquela rainha que você vai encontrar, e é aquele Krishna que você vai encontrar daquela rainha, naquele estilo de vida específico. Só tem um palácio em Dwaraka. Krishna só tem uma esposa. Agora, em cada Dwaraka, ele tem uma. Certo, obrigada. Ok? Muito bem, então, agora seguimos, né, para nós concluirmos o nosso sadhana de hoje. Eu gostaria apenas de gostaria apenas que vocês pudessem, por favor, abrir as suas câmeras agora nesse momento. Vamos tirar foto já, para nós, então, já registrarmos. E... Eu posso tirar foto? Ok? Eu posso tirar? Desligar o... Peraí. Por favor, pode concluir. Então, deixa eu só, então, aqui fazer os mantras finais para concluir aqui o nosso sadhusanga de hoje, tá? Om He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Hare Krishna, Hare Om, Shanti, Namaste, Om Tat Sat. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hare Om, Shanti, Namaste, Om Tat Sat.